Beleza pura! Não vou nem perder tempo. Temos aqui uma baita entrevista do diretor Marcelo Santana respondendo a 7 perguntas pertinentes, sem bromação, de maneira muito direta, informando a você, torcedor vascaíno. O que eu te peço para você se inscrever agora no canal, vire membro, porque em breve vamos estar sorteando uma camisa oficial do Vasco da Gama. Para ficar mais bacana, ele vai responder 7 perguntas. A cada resposta, deixa aqui o seu comentário, só para que a gente possa sentir o termômetro junto à torcida vascaína. Acompanha aí, Marcelo Santana. Já tinham sido alinhavados anteriormente pelos representantes da LFU e da Libra, então os clubes chegaram nesse consultor aqui com um entendimento maior dos pontos centrais. A CBF sinalizou que algumas outras dúvidas que a gente tem, alguns outros questionamentos que ficaram pendentes, a gente primeiro aborda no CNC, entre os clubes, e eventualmente a gente volta a discutir com a CBF. Qual o posicionamento de vocês sobre a questão dos estrangeiros nos jogos, né? Já que o Vasco é o time que tem o maior número de estrangeiros? Hoje o futebol brasileiro tem o limite de 9 dentro de uma mesma partida, um número que tem crescido ao longo dos últimos anos. É um ponto que foi abordado dentro da reunião, se faz uma manutenção desse número ou se nos próximos anos se reduz. Não se chegou a um ponto final, mas de qualquer maneira, se houver um entendimento pela redução no número de estrangeiros, seria algo para fazer num período pelo menos de 2 ou 3 anos, porque a maioria dos clubes tem os contratos mais longos com os atletas. Marcelo, o Vasco nos últimos anos sempre foi prejudicado, reclamou de arbitragem, até se a gente tem o VAR hoje no Brasil, foi por causa do Vasco na época daquele gol do Corinthians. Essas medidas agora, uma comissão internacional, você acha que vai ajudar? Olha, a gente fica com a expectativa que melhore. A CBF tem uma sinalização de, num período aí, nos próximos anos, profissionalizar a arbitragem. Foi uma sinalização que a gente teve na reunião de hoje, uma sinalização que eu encaro de maneira muito positiva. Essa estratégia agora de ter uma comissão de árbitros internacionais ali como um comitê, dando suporte ao Rodrigo Sintra como representante institucional da CBF, a gente encara sempre com otimismo, né? O Vasco sempre foi a favor do bom uso da tecnologia. Às vezes a gente fica com a sensação que a maneira que está sendo operado a tecnologia não é a melhor. Às vezes a gente pode melhorar na transparência, mas o uso da tecnologia é necessário, é um ponto que não vai recuar no futebol, como não recuou na comunicação. Então a gente tem que se adaptar e dar sempre transparência ao público, aos patrocinadores, ao torcedor, para que a gente tenha confiança nos usos das ferramentas. O BAP, quando saiu aqui, ele falou que o fortalecimento dos clubes na CNC pode levar ao futuro de organizar o campeonato eventualmente em 2027, né? Se vocês estiverem organizados suficientemente em 2027. Que passos que você acha que seriam necessários de fato para você ter ter um projeto para 2027 que os clubes sejam os organizadores do Brasileiro? Olha, os clubes têm amadurecido no diálogo, né? Esse tema da CNC foi até uma brincadeira do presidente Edinaldo Rodrigues ao final da reunião, porque ano passado foi uma eleição bem dura, teve placar de 10-10, depois 11-9. Esse ano os clubes já chegaram com os integrantes definidos, justamente por esses encontros prévios, que tem sido, digamos, como os 2 pilares, a LFU e a Libra, tem facilitado esse diálogo. Os 2 grupos têm cada vez mais buscado dialogar de maneira conjunta e coletiva. Então é esse amadurecimento que a gente tem buscado. E eu fico muito feliz se comparar como era 10 anos atrás, quando eu tive a primeira oportunidade em clube, para hoje, o caminho é muito mais promissor do que era. Porque tem que construir, independente da União, tem muita coisa para ser construída, né? Hoje a CBF tem digamos assim, uma estrutura grande para organizar o brasileiro, né? Tem. E como a CBF faz com que a gente reflita, né? Algumas questões de compartilhamento de receita que hoje são mais ligadas aos clubes, parte dessa receita, na visão da CBF, ela usa
reinvestindo no futebol nos campeonatos de formação e feminino, que são campeonatos no âmbito nacional que ela praticamente custeia na integralidade. Então a gente buscar o equilíbrio entre o desejo dos clubes, com base na Lei Geral do Esporte, sobre as propriedades comerciais, e as necessidades que a CBF também argumenta de como as duas partes conseguem manter esse equilíbrio e aos poucos ir fortalecendo a posição, se chegar a esse grau de maturidade de ter uma possibilidade de organização do Campeonato Brasileiro, seria excelente. Sabe de que maneira que o Vasco tem esses 20 dias até o Brasileiro, mas tem um processo de recuperação judicial em curso, um plano para pagamento e tudo, de que maneira que se organiza para chegar nesse campeonato sem ter sustos de problemas de pagamento e tudo? Como é que tem sido essas conversas com o Pedrinho, com a Modelo que estava aqui? Olha, eu acredito que no ano passado, eu cheguei no Vasco, foi apresentado dia 1º de julho, era um cenário de muito mais incerteza do que hoje. A gente hoje já tem uma noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que muitos contratos houve na administração anterior, e a gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa. Claro que o tema da RJ, na linguagem popular, não é um tema fácil de você dialogar e muitas vezes de você ser entendido pelo torcedor, pelo mercado, mas outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro já buscaram, seja o regime centralizado de execuções, como a via da RJ, para terem um equilíbrio maior no seu departamento financeiro, no seu fluxo de caixa, e demonstraram sucesso nessa iniciativa. Então isso também, em paralelo, dá uma tranquilidade maior ao torcedor do Vasco do que a administração do presidente Bedrinho tem buscado, de reorganizar o clube, de demonstrar ao mercado a boa-fé que o Vasco tem para honrar os seus compromissos. A gente não atrasou nenhum pagamento de salário, de imagem, de funcionários, desde a administração do presidente Pedrinho. Premiações também, a gente já virou o ano com tudo quitado. E é buscar esse caminho de fortalecimento para que ele reflita nos dois maiores interesses do torcedor, que são os resultados dentro de campo e a perspectiva de buscar um novo investidor sendo um parceiro da SAF. Marcelo, o que o Vasco vai fazer no período que o campeonato paralisar no meio do ano por causa do Mundial? Como resolver isso? Olha, primeiro a gente tem esse período de agora, né? É um período, aí são as adaptações que o calendário tem que fazer. A gente vai ter um período maior de treinamento antes do início do Campeonato Brasileiro do que a gente teve no início da temporada. Quando, se você fosse trabalhar pela lógica, deveria ter sido o contrário. O maior período de preparação deveria ser antes do início dos jogos oficiais, mas são as adaptações de calendário. Então agora a gente está readequando a carga de treino. A gente deve fazer ali provavelmente 2 jogos treinos para buscar um nível diferente de coletivo, de só trabalho interno, para que a gente possa testar algumas alternativas aí dentro da competição. O Fábio Carilli agora, nesse período, tem uma possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela por parte da diretoria. Então ele vai ter essa possibilidade agora de, se ele julga necessário mudar esquema tático, fazer alguma correção de rota, é um momento mais adequado. E na parada do meio do ano, aí a gente conversa um pouco mais para frente. A gente tem que ter muita responsabilidade. Semana que vem tem um sorteio da Sul-Americana. A gente tem no mínimo 6 jogos da fase classificatória. A gente tem uma eliminatória da Copa do Brasil, 12 partidas pela Série A, tudo antes da pausa de meio do ano. Então vamos focar primeiro nessa parte competitiva, para depois a gente pensar essa questão do meio do ano. Vem mais reforço aí? Vai sair gente lá no Vasco? O que você vai fazer? Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações. E o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Boas informações, né? Importante a gente ouvir aí o Marcelo Santana, diretor do Vasco da Gama. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Lembrando a você que de segunda a sexta, a partir do meio-dia, ao vivo, tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.